Então, por exemplo, a gente está aqui na 4D, então eu estou co-criando a nível de 4D, junto com o coletivo, com o inconsciente coletivo. Seres da quinta, eles co-criam a nível de 5D, e aí vai subindo. Então, quando são esferas muito elevadas, eles não co-criam, por exemplo, né, níveis mais pequenos, menores, eles co-criam a nível de universos. Então, e isso vai descendo, né? Então, o nosso nível de cocriação é menor, porque ele se dá aqui pela esfera do planeta Terra. Mas isso não nos torna a nossa substância a mesma. A centelha divina é a mesma. É como se fosse perspectiva diferente do todo. É o todo experimentando a criação através de suas centelhas. Nem melhor, nem pior. Perspectivas diferentes. Porque só quem se compara é o ego. E o ego já faz parte de toda essa estrutura, dessa queda, dessa ilusão, e aí começa a formar o corpo egóico, que começa a enxergar a realidade só do seu ponto de vista e não consegue enxergar a centelha divina do outro. Antes da queda, era mais ou menos assim, eu sabia que você era eu de outra perspectiva. Então, assim, eu sou Deus, ele também é, só que eu sou Deus experimentando a vida, a criação a partir da perspectiva de uma mulher branca. Rafael é Deus experimentando a criação a partir da perspectiva de um homem branco. Por aí vai. Não existe melhor ou pior. Né? E essa questão de colocar um contra o outro, e aí isso se estende a um monte de coisa, principalmente hoje no país que é muito grave essa questão política, isso é a agenda da oposição. Porque não existe isso de você, de separar, o povo escolhido, esse aqui é especial. Não, é todo mundo centelha. Todos somos filhos do Criador. Né? Filhos Então, do todo. Filhos do todo. Então, a gente tem que ter essa percepção, e para ter essa percepção, a gente tem que abrir mão do ego, que é essa estrutura ilusória. E essa estrutura ilusória, ela vem se enlaçando, você fala coisas muito interessantes que já vão, antes de a gente passar para próximos tópicos, elas já vão me dando ideias de ramificações, né? Que é a questão de alguns não terem recebido essa centelha divina, então seriam mentalidades mais frias e calculistas, é isso? Seriam seres sencientes, mas sem a parcela do todo. É como, assim, nós fomos feitos da mesma matéria do todo, então a gente tem essa centelha que cocria. Mas outros seres, embora com consciência, eles não receberam essa mesma capacidade. E aí isso quando a gente pega as escrituras sagradas, as tradições religiosas, fala que o diabo, ele é invejoso, ele tem inveja da humanidade, eles têm mesmo. Então, como eles não conseguem ter essa centelha, e eles também perderam acesso aos corpos na queda, aí entra a questão da IA, que a gente pode falar também, então eles se rebelam, eles não acham isso justo. Por que ele tem a centelha ou não? Então, se ele tem a centelha, então estou falando que esse é o ápice da criação, né, a perfeição, então eu vou descer lá e vou subjugar e vou mostrar que eles não são tudo isso, que nós somos superiores a eles. E é justamente essa a batalha. Então, na verdade, eles querem deturpar a criação, né, mostrar que eles são superiores, e utilizar a nossa capacidade divina de cocriação da realidade. Então, por exemplo, se nós tivéssemos controle verdadeiro do nosso inconsciente, você acha que o planeta ia estar do jeito que está? Quem é que acha normal as coisas que estão acontecendo? É bem complicado, principalmente no coletivo, né? A pessoa tem que ser muito doente para falar assim, não, isso está ok, vamos deixar assim. Por quê? Porque o nosso inconsciente foi sequestrado por esses seres. Então, toda essa matrix, ela é uma engenharia mental. Então, através de símbolos, arquétipos, entre outras coisas, eles estão programando 24 horas por dia a humanidade para co-criar a realidade que eles querem. E qual que é a realidade que eles querem? Onde a humanidade pereça. Eles não querem o bem da humanidade.
Querem um controle, né? E você mencionou também co-criadores, por exemplo, a nossa cocriação da humanidade, né? Vamos colocar a gente nesse bolo. É conquistar algo, é ter um outro estado de percepção, né? Aquela coisa que a gente vê no comercial aí, os livros, até mesmo o Segredo, tal, fala muito sobre bens materiais, estados, não. Aí, nesse caso mais elevado, seriam como se fossem co-criadores de orbes, de realidades, tipo, como se fossem os Elohims que falam, co-criadores que estão ligados a algo maior e não ligados a, por exemplo, algo limitado como o nosso. Nós temos um livre-arbítrio limitado, é isso. Você tocou no assunto muito importante. Essa questão da lei da atração, quando isso se populariza, poderia ser uma chave de virada para a humanidade. Só que o que eles ensinam? Você sabe agora que você pode mudar sua realidade. Agora está na hora de você cocriar a Lamborghini, a mansão, o fulano de tal, e não importa se o fulano de tal não gosta de você. Você quer ele, você vai cocriar ele. Gente, o que é isso? É mesmo que você ir num local e pedir para fazer a amarração de uma pessoa. Qual a diferença? A diferença é que você está usando sua mente. A lei da atração é magia. Magia para fins egoístas. Então, eles deram essa chave, mas deram de forma o quê? Deturpada. Para que fosse alimentado, por exemplo, o materialismo exacerbado. Para a gente continuar aprisionados aqui. Porque essa forma que eles ensinam, ele vai estruturando os egos, né? Vai mantendo os egos nessa mesma condição. Então, não tem despertar enquanto você está preocupado em manifestar uma Lamborghini, você está preso na matéria. Você não está enxergando o coletivo. Você só está pensando assim, não, eu quero essa Lamborghini para mostrar para o meu vizinho que o meu carro é melhor que o dele. Esse lance aí do acontecer com a pessoa que está do lado, assim, sempre é a questão que a gente vê da humanidade. Vamos falar dos grandes mestres que aqui estiveram, né? Sempre houve uma mensagem nesse sentido para desbloquear alguma coisa. Um código que estava ali intrínseco no que foi falado. Exemplo de Jesus. Só que aí as pessoas, elas querem trazer isso para o ego. Não, essa mensagem que ele está falando é para melhorar a minha realidade, destruindo a do outro. Então, assim, foi muito deturpada as mensagens dos mestres, né, dos seres que vieram para revolucionar essa forma de pensar, totalmente, né? Totalmente. Porque como que a gente identifica, e direto as pessoas me perguntam, como que você sabe que o seu contato é de fato de seres da luz? É só ver os frutos. Eu não vou em podcast ensinar as pessoas a conquiste seu primeiro 1 milhão. O que eu estou pedindo? Tolerância com o próximo. O outro é uma parte de você sob outra perspectiva. Vamos nos unir, vamos aprender. Não é amar só quem nos ama, é amar nossos inimigos, que era o que Cristo falava, que é o mais difícil, porque amar quem nos ama, isso aí até o bandido faz. Você acha que o bandido não quer o bem da família dele? Lógico que quer. Então qual a diferença de você para o bandido? Nenhuma. Se você não é capaz de amar uma pessoa que pensa diferente de você, desculpa, você é igual bandido. E a gente vê pastor aí bravejando, né? Sai tanto ódio da boca. Gente, não é um cristão. Olha os frutos, não é um cristão. Em vez de realizar o que foi falado dentro dos códigos, né, ali que Jesus colocou, segrega, né? Segrega, tipo assim, o que não é próximo do meu pensamento, eu preciso exterminar ou julgar, né? É um lance que hoje a gente vê mais na palavra, né? As pessoas se ofendem muito nas redes sociais, mas antes era na espada, era diferente, né? Sim. A rede social é onde a pessoa mostra quem ela é, né? Às vezes coloca um perfil fake, às vezes nem coloca um perfil fake, e a pessoa já mostra quem ela é. Outra vez eu fiz um post, né, sobre essa questão desses conflitos e tudo mais. Eu não defendo nenhum lado político, porque para mim existe infiltração em ambos os lados, mas toda vez que você vai falar de um lado ou de outro, você apanha. E aí teve um post que eu fiz e a mulher me chamou de
acho que retardado, uma coisa assim. E eu respondi para ela, falei, nossa, querida, isso fala mais de você do que de mim. Espero que um dia você volte para a luz. Porque a Ponto. rede social ali, ela é um mecanismo de propagação de energias, né? As pessoas acham que não. São egos. Porque o ego, gente, o pessoal tem que entender o seguinte. O ego é uma estrutura ilusória. Porque, por exemplo, eu que tenho lembranças das minhas vidas passadas. O que eu entendo? Na hora que Danusaras morrer e renascer, é outro nome. É outro contexto, é outra perspectiva. Até nas minhas vidas passadas, era você. E não era, de certa forma. Porque o contexto era totalmente diferente. Era outro ego. Só era a mesma consciência. Então, qual é o nosso trabalho? Nascer pro espírito, que é o que Cristo pregava no nascer de novo. Uhum. Então, antes que esse portal se abra, que a gente falou dessas linhas temporais, que existe uma chance de ser nesses próximos anos ou daqui a 100 anos. Porque a cada 100 anos eles se reúnem para saber o momento certo dessa transição acontecer. E tem a ver com a vinda do Cristo, tudo mais, e essa divisão de linhas temporais. E o que ele fala? Quem não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Tá claro. Por que tem que nascer da água? Por conta do batismo ali, que teve uma representação Portal. simbólica, é isso? Portal? Portal. Você só muda de dimensão através da água. Geração, né? Tem sentido. Quando a gente está no mundo dos espíritos, antes de encarnar, a gente vai para a bolsa, para a barriga da nossa mãe, líquido amniótico. Então, a gente precisa passar pelo portal da água para vir aqui para 4D. Para a gente ascender a essa 5D, não é simplesmente, deixa eu acender um incenso aqui, meditar 10 minutinhos. Não é sobre isso. Você tem que nascer para o espírito. Se o ego ainda existe, você não vai entrar no reino dos céus, na 5D, que é o que o pessoal fala de 5D, reino dos céus, é a mesma coisa, com nomes diferentes. Então, para voltar para a sua condição multidimensional, que há muito tempo seu espírito já teve essa condição antes da queda do paraíso, você precisa nascer de novo. Nascer da água, que é esse portal, e do espírito, o ego tem que morrer. E suponhamos que aconteça isso, vamos dizer assim, agora em 2025. Suponhamos que isso se demete. O que isso tem a ver com esse retorno de Cristo, essa consciência? Tem uma intersecção nisso, é isso? Seria esse portal. Esse portal se abriria, seria o tão esperado retorno, é isso? Dessa consciência? A Jerusalém celestial, o retorno para 5D, aí é onde abre essa linha temporal, né, que é o julgamento, entre aspas, mas não é julgamento, é escolha, e a separação do joio do trigo. Então, um vai para 5D, então você é graduado, e quem não é graduado continua aqui na 4D, e aí aguente o tranco. Só que para você fazer essa transição para 5D, água, porque é uma mudança de dimensões, e a água, e EQM o pessoal fala muito, né, que houve barulho de água. Uhum. Você pegar a maioria dos relatos de EQM, eles falam de água. Por quê? Porque eles saem aqui da 4D, vai para 5D, chega lá, a pessoa, não, ainda nessa hora, volta para lá. Cachoeira, barulho de cachoeira, isso, né? O pessoal fala bastante. A gente pega o filme Constantine. Como que ele transita entre as dimensões? Na banheira. Através da banheira. Então, claramente ele está falando de mudança de dimensão, quando ele fala da água. Tá? E do espírito é isso, você nascer para o espírito, para você nascer para o espírito, o ego tem que morrer. E como que esse ego morre? Quando você para de se identificar com as coisas da matéria. Óbvio que eu não vou parar de comer, beber água, não vou deixar de ter um celular, só que isso não me prende mais. Porque eu sei que existe uma realidade multidimensional que é muito melhor do que isso.
É por isso que quando o opositor tenta comprar alguém, como ele fez com Cristo quando estava jejuando lá no deserto, ele oferece, ó, te dou todos os reinos da terra. É só se prostrar diante de mim e me adorar. Para Cristo, que tinha noção, né, dessa realidade multidimensional, que tudo isso aqui era uma ilusão, não, ele não topa. Então, quem tem essa noção não cai nesse papo. Só que tem gente 24 horas por dia vendendo a alma pro diabo. E vende mesmo, somente lá em Hollywood, eles vendem, eles sabem o que eles estão fazendo. Literal. Chega uma pessoa e fala, ó, fazer um contrato? A gente tem relatos. O pessoal, fulano estava brincando. Tem Não. alguns que eles colocam como brincadeira, como se esse cantor aí tá tanto tempo vivo, né? Ele fez o contrato, até fazem a brincadeira, mas fica aquele negócio no ar. Uhum. É igual no filme Matrix, que tem aquele que, agora eu esqueci o nome dele, que trai o grupo. Ah, eu esqueci E aí, também. aí ele trai porque ele não aguentava mais comer aquela comida insossa. Sim, eu não lembro o nome. E aí ele vai comer um bife e ele sabe que aquele bife é ilusão. Não tá nem aí. Aliás, santa ignorância. A ignorância salva, né? É, Pra naquele momento, né? então ele não tá nem aí que ele é ilusão. E ele sabe que é ilusão, mas mesmo assim ele escolhe a ilusão.